gastaram seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Que a graça e paz seja com todos nessa manhã de domingo, e é com muita alegria que chegamos até você. Mais uma transmissão do culto ao Senhor, da nossa EBD. No calendário da Convenção Batista, hoje é o dia da EBD, dia da Escola Bíblica Dominical. Essa escola que tem abençoado vidas há muitos anos. Essa escola que é um instrumento de Deus para a instrução, para a preparação de pessoas para o serviço cristão na Igreja de Jesus. Nós rendemos glória ao Senhor e agradecemos a Deus porque nós temos esse recurso para fortalecer, para preparar e para instruir a Igreja do Senhor. Quero cumprimentar nesse dia cada um dos irmãos, nossa igreja, primeira igreja de São Raimundo Nonato, que hoje ela realizará 2 momentos de oração. Um foi realizado às 8 da manhã, os irmãos agora, na verdade, estão encerrando, cada um em sua casa, nesse momento encerrando o momento de oração, quando hoje estamos clamando pela cidade, estamos clamando pelos profissionais de saúde, pelo nosso sistema de saúde, clamando pelas autoridades, clamando a Deus por aqueles que estão doentes, que o Senhor esteja restaurando, clamando para que o Senhor esteja nos proporcionando avançar em meio a esse tempo e passarmos por essa tempestade na qual estamos sendo submetidos. Nós rogamos para que o Senhor dê graça a nós, a igreja, e direcione de sabedoria as nossas autoridades para dar o devido direcionamento e as pessoas para seguirem as devidas recomendações. Estamos passando por um tempo, eu chamo de tempestade, e a nossa fé nos aponta, nos indica que ela vai passar em nome de Jesus, e sairemos com certeza mais fortes, mais preparados, mais tementes ao Senhor nosso Deus. Eu quero desde já convocar você para termos um momento de oração às 19 horas e logo em seguida a transmissão do nosso culto online. Lembrar também que os nossos professores do EBD, logo após a palavra aqui, terão a liberdade de poder estar entrando em contato com seus alunos para deixar alguma atividade, para traçar algo para esse dia da EBD, algo que você já planejou na semana e já conversou aí com a sua classe. Nesse momento eu quero convidar você para orarmos mais uma vez. Nossa oração agora, encerrando o momento, nosso primeiro momento de clamor de hoje. Eu quero convidar você para orarmos. Aí onde você está, curve a sua cabeça, feche os olhos e vamos interceder ao Senhor por nossa cidade. Se você pode, aí na sua sala ou no seu quarto, ajoelhe-se e vamos clamar ao Senhor nosso Deus. Você que é da cidade, você que não é daqui, mas que nos ouve, que você possa então entrar nessa parceria conosco, nesse clamor por nossa cidade. Então, oremos nesse momento. Soberano Deus, nosso Pai, agradecidos estamos por esse dia. Agradecidos estamos porque o Senhor cuida de nós. E sabemos que em meio a esse momento que estamos vivendo, o Senhor nos dá graça. O Senhor nos capacita a seguir em frente. Queremos, ó Pai, nesse momento, como igreja do Senhor, não reunidos, mas unidos como igreja, levantando o clamor por nossa cidade de São Raimundo Nonato. Pai querido, tem misericórdia, que o Senhor, com poder, esteja repreendendo, ó Deus, a ação de todo e qualquer vírus que esteja, ó Deus, causando essa pandemia. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, que o Senhor esteja freando, neutralizando o avanço do contágio e que pela ação do Senhor nós vejamos as coisas tomando o rumo da normalidade. Que o Senhor esteja atuando através do sistema de saúde, permitindo, ó Deus, que o nosso sistema de saúde tenha condições para cumprir todos os protocolos necessários e que não venha entrar em colapso, mas que tenha condições de atender a cada caso. Rogamos, ó Deus, por aqueles que foram infectados. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor os fortaleça e que, ó Deus, nesse dia eles possam encontrar forças no Senhor
que o Senhor fortaleça o sistema de cada um e que possam, ó Deus, serem curados pelo poder do nome de Jesus. Eu rogo a Deus pelo secretário de saúde, diretor do hospital, UPA, da regional, da saúde, que o Senhor esteja guardando, conservando em paz e dando-lhes as condições para exercerem a sua função com saúde e com sabedoria e com graça do Senhor. Ser com cada médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, todos aqueles que atuam na área da saúde, guardando-os, protegendo-os, tanto a eles quanto aos seus familiares, ó Pai. E que o Senhor guarde a cada um de nós, porque estamos no mesmo barco. Mas nós sabemos que o Senhor está nesse barco. É o Senhor que conduz esse barco. E que o Senhor esteja conduzindo-nos a águas tranquilas. Conduzindo essa cidade a um tempo em que possamos atravessar, ó Deus, esse momento, olhando para o Senhor com confiança, com fé e na certeza que o Senhor está agindo nesse lugar. Que o Senhor esteja acalmando os corações, tirando todo o medo, toda a ansiedade, confortando-nos na certeza de que o Senhor está na condução de todo esse processo. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos do auxílio dos altos céus em nossa cidade. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar você para a nossa reflexão. Eu quero ler o versículo que encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, para o qual eu convido você a abrir a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Eu quero falar a você nessa manhã sobre a igreja sendo coluna e baluarte em tempos de isolamento social. Quero falar sobre o papel da igreja nesse tempo. Como a igreja do Senhor deve se portar. O que a igreja do Senhor deve fazer nesses dias, nesse tempo difícil. Como a igreja deve agir. Qual o seu papel? Como cumprir a sua missão? Essa palavra eu me direciono à igreja do Senhor, no sentido de que nós estejamos capacitados por Deus para nesse momento sermos úteis, sermos luz e estarmos abençoando nossa cidade. E dirijo a você, meu querido irmão, que estejamos buscando de Deus as formas de como agir nesse tempo, de como ser bênção para nossa cidade. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo diz assim, escrevendo a Timóteo: mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Coluna e baluarte em tempos de isolamento social. O isolamento continua, mas a missão dada à igreja também continua de pé. A igreja precisa continuar sendo igreja nesse tempo. A igreja não pode parar e deixar para ser igreja quando as coisas voltarem ao normal. Até porque surge a pergunta, se não voltarem ao normal. Precisamos continuar sendo igreja. Em toda a história da humanidade, a igreja sempre manteve-se de pé, adaptando-se, reinventando-se em tempos difíceis. Hoje, como cidadãos, nós perguntamos, quando é que isso vai passar? Como cidadãos, nós perguntamos, quando é que tudo vai voltar ao normal? Como igreja do Senhor, nós ansiamos pelo culto, assim como a corça anseia pelas águas, assim como a corça brama pelas águas. O povo de Deus hoje anseia pelo culto público, anseia pelas celebrações da igreja do Senhor. Todos nós desejamos isso, ansiamos isso. Vivemos há alguns dias, algumas semanas, diante dessa recomendação de isolamento social. Não sabemos até quando,
eu, no exercício da minha fé, eu acredito que dentro de algumas semanas as coisas começarão a voltar. Não ao normal de como era, mas quem sabe é um novo normal. Isso aqui eu falo no exercício da minha fé em Jesus. Mas o fato é que nós estamos sendo colocados diante de um grande desafio. O desafio de ser igreja num tempo em que não conseguimos nos reunir com frequência. Ou não conseguimos nos reunir. Ser igreja quando não podemos nos reunir. Há algum tempo eu me perguntava o que seria da igreja se chegasse um tempo em que não pudéssemos nos reunir. Hoje eu sei como é, o que será da igreja. Mas o fato é que nós ainda estamos aprendendo a ser igreja nesse tempo. E Paulo nos aponta, escrevendo aqui a Timóteo, na sua primeira carta nesse texto, como a igreja deveria se portar na sua ausência. Paulo está dizendo a Timóteo, olha, na minha ausência, a igreja deve se comportar dessa forma. Na minha ausência, a igreja precisa seguir dessa forma e continuando a ser coluna e alicerce da verdade. E hoje, eu entendo que a igreja precisa, nesses dias de isolamento social, a igreja precisa continuar sendo coluna e alicerce da verdade. Paulo levanta então, falando a Timóteo, essa bandeira de coluna e alicerce da verdade, como sendo a razão de ser da igreja, como sendo um direcionamento de que a igreja, nesse tempo, ela precisa continuar sendo suporte, ela precisa continuar sendo a defesa, ela precisa continuar cumprindo o seu papel de segurar a verdade, de ser suporte da verdade, de anunciar a verdade, de defender a verdade e de ser útil à sociedade. A bandeira levantada por Paulo é a bandeira que a igreja precisa continuar a levantar hoje. Nesses dias, a igreja precisa ser coluna e alicerce. Coluna e alicerce da verdade, coluna e alicerce da esperança, coluna e alicerce do evangelho, coluna e alicerce que proporcionem à nossa comunidade recursos, orientações para ajudá-los a vencer esse tempo difícil. Sabemos que a realidade é essa. Esse momento nos impõe um novo jeito de ser igreja. Um novo jeito de ser igreja. E para sermos coluna e alicerce da verdade, precisamos assumir algumas posturas. É preciso assumir algumas posturas. Diga-se de passagem que a nossa postura nesse momento não deve ser de crítica, porque a igreja está fechada. Não deve ser de crítica, porque que a igreja está sendo submetida a isso. Não deve ser essa postura. A postura não deve ser de vítima. Que a igreja, isso e aquilo, não pode se reunir. A postura não é de crítica. A postura não é de vítima. A postura não é de politizar a situação. Temos que tomar algumas posturas diferentes. Nesse tempo, para continuarmos sendo coluna e alicerce da verdade, nós precisamos ser pacientes. É preciso sermos pacientes. Pacientes porque nós nunca passamos por algo semelhante. Nunca passamos. Nossa cidade nunca passou por isso, nunca experimentou um momento como esse. Nossa igreja não passou por isso. A igreja ainda não viveu isso. Não sabemos, de fato, ainda estamos aprendendo, não sabemos exatamente como é ser igreja numa situação como essa. Estamos aprendendo e espero que aprendamos logo. Mas o fato é que precisamos ser pacientes porque, como eu disse, não sabemos até quando vai durar. E é preciso ser pacientes. Ser paciente num momento como esse significa não ficar o tempo todo perguntando até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Pessoas, até quando? Eu entendo que o foco no momento não é reunir, e sim ser úteis. O foco é sermos úteis.
E a questão é como nós podemos ser úteis. É nisso que precisamos aprender a ser igreja. E nos tornar cada vez mais úteis. Diga-se de passagem que, para ser coluna e baluarte da verdade, a igreja, ela está aberta. A igreja não está fechada. Embora as portas estejam fechadas, mas a igreja está aberta, de pé, viva e ativa e proclamando a verdade de Jesus Cristo. Ser pacientes aqui significa deixar de lado toda a ansiedade. Ser paciente significa entender que Deus está cuidando da igreja. Ser paciente significa entender que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Ser paciente significa entender que a igreja não vai fechar ou não vai perder membros ao longo desse tempo. Porque Deus está cuidando da igreja. A igreja se reúne em casa e Deus cuida da igreja, mantendo-a de pé. Precisamos ser pacientes. E a pergunta não é quando é que vai ter culto. A pergunta principal agora não é quando vai ter culto, e sim o que nós podemos fazer por nossa cidade, por nosso povo, exatamente nesse momento. O que nós podemos fazer? O que você pode fazer? O que a sua família pode fazer? O que nós podemos fazer como igreja? No momento, eu entendo que precisamos ser mais ativos na fé do que religiosos. É tempo de exercitarmos a fé, sermos mais crentes, mais discípulos e menos religiosos. Ser paciente significa continuar vivendo a fé, sabendo que o nosso Deus é quem dá a direção, sabendo que o nosso Deus é quem aponta o caminho. Deus é que aponta o caminho da igreja nesses dias em que estamos vivendo. É tempo, então, de estarmos buscando ao Senhor e confiando nele. Ser pacientes significa deixar que ele conduza o barco da nossa vida. E a palavra de Deus nos ensina, Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, Paulo diz, sejamos ou serdes pacientes na tribulação. Na tribulação, sedes pacientes. Há alguns vivendo o tempo de tribulação. Para a igreja, está sendo um tempo de tribulação, o fato de não poder estar juntos, mas é preciso ser pacientes. É preciso sermos muito pacientes, entendendo que Deus está direcionando todas as coisas para o seu propósito. O foco agora é o que eu posso fazer, o que a minha igreja pode fazer, o que nós podemos fazer. É preciso ser pacientes nesse tempo em que estamos vivendo. Outra postura que precisamos ter nesse tempo é que precisamos ser criativos. Precisamos ser pacientes, precisamos ser criativos. Nós somos uma comunidade e em sendo uma comunidade, cara, estamos ligados uns aos outros. Nós estamos ligados uns aos outros como família de Deus, como povo de Deus, como família da fé. Nós estamos ligados. Nós somos uma família e Paulo já apresenta em 1 Coríntios 12 essa figura, essa analogia da igreja sendo um corpo. É isso que somos. Nós somos um corpo, então nós estamos ligados. Mas é importante que nós entendamos que o que nos une, o que nos liga, não é algo temporal, não é presença física. Nós somos unidos por algo bem maior. O que nos une, o que nos torna um corpo, é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus é que cria esse vínculo. Sendo assim, o que nos une não é o templo. O que nos une não é o domingo. O que nos une não é o culto. Somos ligados por vínculos atemporais. Vínculos que vão além do tempo e do templo e do culto. Somos ligados pelo sangue de Jesus. E é isso que precisa nos fazer ficar de pé. É isso que precisa manter a igreja de pé. É entender que o que existe de mais importante na nossa vida cristã é a obra de Cristo na cruz que nos torna igreja. E isso deve nos fazer não desanimar,
não perder a fé, não perder o foco, mas continuar juntos, continuar unidos, continuar avançando nesse sentido. Por outro lado, isso faz com que a comunhão nos seja uma experiência necessária. Se somos um corpo, se estamos unidos, claro, a comunhão é imprescindível. É preciso que haja comunhão. É preciso que mantenhamos a comunhão. E nisso, precisamos descobrir maneiras de cultivar a comunhão, apesar das restrições que o momento nos impõe. Nós precisamos encontrar formas de viver a comunhão. É preciso encontrar uma forma de vivermos a comunhão nesse tempo. E nesse ponto, graças a Deus que nós temos a tecnologia, e ela é nossa aliada, e poderá encurtar muito os espaços entre nós nos próximos dias, permitindo que estejamos juntos. Então nós precisamos ser criativos. É preciso que a igreja seja cada vez mais criativa. É preciso que a igreja seja dinâmica. É preciso que nós estejamos mantendo nossas reuniões, mantendo nossos cultos, embora que tecnologicamente, nós precisamos manter a nossa comunhão, manter nossos vínculos, manter nosso culto, manter o discipulado. Meu querido irmão, mantenha o discipulado. Nesses dias, mesmo não podendo encontrar, mas entre em contato com a pessoa que você discipula. Entre em contato com aquele irmão que você acompanha. Entre em contato com aquele seu parceiro. Meus amados líderes, entre em contato com seus liderados. Mantenha a comunhão no seu PGM. Entre em contato com aquele irmão. Dê uma palavra de ânimo. Dê uma oração. Diga: estamos juntos, vamos vencer em nome de Jesus. É preciso que mantenhamos o contato com a igreja do Senhor. Porque a comunhão é imprescindível. E vamos aí usar os recursos tecnológicos. Essa semana eu pude participar das reuniões de alguns dos nossos PGMs, usando um aplicativo em que estávamos todos, como que juntos. É um aplicativo que você pode usar aí, para as reuniões do seu grupo. O fato é que é preciso sermos criativos, encontrar forma de manter a comunhão. A igreja precisa ser criativa nesse tempo. Ser criativa na busca de estratégias de como auxiliar nossa cidade. Como auxiliar nossa cidade. Como apoiar os que estão no combate. Como contribuir por dias melhores. Como contribuir por dias melhores em nossa cidade. E eu tenho, inclusive, desafiado aos irmãos a poder fazer isso. A entrar em contato com alguém da saúde, dar uma palavra de encorajamento, de ânimo. Eu tive a alegria de poder fazer isso ontem à noite com algumas pessoas que estão na linha de frente do combate. Eu pude conversar e dar uma palavra de ânimo e firmar o compromisso de, como igreja, orar por essas pessoas. Faça isso. Entre em contato com alguém. Alguém que nesse momento é muito importante receber uma palavra de incentivo, de apoio, de encorajamento. É uma forma de como nós precisamos ser criativos e ajudar na busca por soluções nesses dias em que estamos vivendo. É preciso orarmos, é claro. Além de orar, nós precisamos descobrir outras formas de como ser úteis. Ou seja, a igreja precisa ser criativa. Precisamos orar para que Deus nos dê o devido direcionamento de como nós devemos agir, de como nós podemos ser igreja nesse tempo. É preciso que sejamos pacientes. É preciso que sejamos criativos. É preciso que sejamos disciplinados. Num tempo em que não conseguimos nos reunir na verdade, o culto individual e o culto doméstico, o culto em família é imprescindível. É preciso que estejamos levantando nesse momento a bandeira do culto em família. Realizar o culto com a família deve fazer parte da nossa rotina agora com muita intensidade. É preciso que o culto doméstico faça parte da nossa rotina. E precisamos ser
mais rigorosos em relação a isso. Rigorosos, disciplinados em relação à nossa devocional. Mantenha a sua devocional. Algumas pessoas que, no momento em que realizavam os cultos, haviam pessoas que só liam a Bíblia no culto na igreja. No dia a dia não tinha nada em família, não tinha nada de momento devocional. Agora, é necessário que você faça isso. Mantenha o seu momento devocional. Estude um livro. Escolha um livro para estudar com você mesmo. Escolha um livro para estudar com a família. Com a nossa família, tivemos a oportunidade de estudar 2 livros da Bíblia ao longo desse tempo. Escolha um livro, estude com a sua família, ou escolha um tema. O fato é que o culto em família precisa ser feito com muita disciplina, com muito rigor, tanto o culto em família quanto o culto individual, ou seu momento devocional. Essas coisas precisam ser realizadas com mais intensidade. Os pais precisam ser mais ativos na condução da família no que diz respeito à adoração ao Senhor. Os pais precisam estabelecer momentos de culto com a família. Os pais precisam chamar a família para o culto. O culto em família, ou para assistir o culto da igreja lá no seu celular. É preciso que haja essa disciplina nesse sentido. Essas coisas, elas se tornarão cada vez mais essenciais para manter a chama do nosso coração viva, ativa, acesa. Então eu quero desafiar você a manter com muita disciplina o culto na sua família. O culto pessoal. É um jeito de ser igreja. E eu digo, não relaxe em relação ao culto doméstico. Não se canse de se reunir com a sua família. Eu lembro-me que nos primeiros dias de isolamento social, cada família realizava seu culto de maneira fervorosa e compartilhava no grupo o texto, o momento e tal. Parece que ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, parece que muitos vão relaxando em relação a isso. Eu espero que você continue fazendo, embora não postando nada, que não é necessário postar. Não é necessário postar como for o culto da sua família. Não, mas faça o seu culto. Continue fazendo. Faça todos os dias. É muito comum no início a gente ser mais fervoroso em relação a alguma coisa e com o passar do tempo a gente vai relaxando, vai deixando de fazer, tal. Não deixe de fazer o seu culto. Os tempos atuais exigem oração. Os tempos atuais exigem confiança. Os tempos atuais exigem comunhão. Os tempos atuais exigem uma igreja forte, uma igreja preparada, uma igreja habilitada para toda boa obra. E o que habilita a igreja é a palavra e a oração. O que habilita a igreja é o momento que ela tem com o Senhor. Então, nesse momento, a igreja do Senhor, você, meu querido irmão da nossa igreja, precisa manter com muita disciplina o culto na sua casa. As atividades, faça atividade para as crianças, reúna-se, ore, tenha o seu culto em família todos os dias. Separe todo dia um momento e orem juntos. E leiam a palavra do Senhor. Não deixe de ler a palavra, não deixe de participar dos nossos cultos, nossas transmissões. É tempo de promover o crescimento espiritual da família. É preciso que a igreja do Senhor esteja conectada com o Senhor, com o nosso Deus nesse tempo. Então, para que a igreja seja coluna e baluarte em tempos de isolamento social, ela precisa ser paciente, ela precisa ser criativa, é preciso que sejamos disciplinados e é preciso que sejamos cidadãos. É preciso que sejamos cidadãos. E eu falo cidadãos aqui no sentido de pertencer à cidade. No sentido de entender que é da cidade e que precisa contribuir com a cidade. É tempo de sermos cidadãos da nossa cidade de São Raimundo Nonato. E como cidadãos, buscarmos o bem da cidade. Em Jeremias, no capítulo 29, versículo 7,
numa carta em que ele escreve aos cativos que estavam na Babilônia. Ele diz: procurem a paz da cidade e orem por ela, porque na vossa paz vocês terão paz. Ou seja, esse versículo nos aponta a realidade de que nós somos cidadãos, de que estamos na cidade, de que se houver paz na cidade, teremos paz. Se houver saúde, teremos saúde. Se houver vida, teremos vida. E isso impõe sobre nós a responsabilidade muito grande em relação à nossa cidade. É preciso que a igreja seja cidadã. Nesse momento, orando pela paz da cidade. Ser cidadão nesse momento é buscar o melhor para a cidade. Buscar o melhor. E nossa cidade agora precisa ver e sentir a ação e o apoio da Igreja de Jesus. É tempo da Igreja de Jesus fazer valer a sua existência na cidade. Com oração, com intercessão. Intercessão em todo o tempo e das formas possíveis que estiver ao nosso alcance. Orando só, orando em casa, orando com a família, orando o tempo todo, porque a nossa cidade precisa agora receber a paz, e essa paz só pode vir agora, nesse momento. Está muito bem claro para todo mundo que a paz ela só pode vir de Cristo Jesus. É hora de clamar, é hora de buscarmos a paz da cidade. Eu quero, nesse momento, eu quero como pastor, eu quero como igreja, como PIB em São Raimundo Nonato, eu quero estar entre aqueles que estão buscando soluções para a nossa cidade. Eu quero ser solução para a nossa cidade nesse momento. A nossa igreja está pronta a ser solução para a cidade nesse momento. A igreja tem que servir como solução. É tempo da Igreja de Jesus despontar como parceira de Deus em busca de soluções para a cidade. É momento de transmitirmos esperança. É momento de transmitirmos paz. A paz que vem de Jesus Cristo. Nós, como igreja, devemos nesse momento cumprir o que a palavra nos diz em Jeremias 29:7. Buscar a paz de nossa cidade. Buscar a paz clamando, orando, encorajando os que estão lutando por nós, apresentando a Deus essa realidade, cuidando daqueles que estão com medo, aqueles que estão tensos, alarmados, cuidando. Podemos cuidar mesmo de casa. É preciso que contribuamos com a cidade, tomamos os nossos cuidados pessoais e familiares. Vamos buscar a paz da cidade, enviando uma palavra aos que estão na posição de liderança, orando, buscando a capacitação de Deus para esses líderes, orando para que nosso sistema de saúde tenha condições de cumprir todos os protocolos necessários e atender todas as pessoas. A igreja precisa buscar a paz sendo um sustentáculo, sendo coluna, sendo suporte daqueles que estão na linha de frente. A igreja precisa ser coluna e suporte da verdade. Coluna e suporte. É tempo de sermos coluna e suporte, dando essa base, oferecendo esse auxílio, sendo coluna, oferecendo essa segurança àqueles que estão batalhando, que estão lutando e que precisam do apoio e das orações da Igreja de Jesus. Eu quero ser solução. E a minha oração para o Senhor tem sido essa, que o Senhor ajude a nossa igreja a ser solução nesse tempo. Precisamos ser solução. Precisamos buscar a paz da cidade. A igreja precisa, como eu venho dizendo, ser paciente, ser criativa, ser disciplinada, ser cidadã, e ela precisa também evitar o preconceito. Evitar o preconceito. Um dos grandes males que o Covid-19 provoca é o preconceito da sociedade em relação àquelas pessoas que foram infectadas.
Pessoas que, além de sofrer a dor de uma enfermidade física, sofrem com uma dor psicológica muito grande, talvez maior. A dor do preconceito. E, infelizmente, isso é uma realidade. E a gente temos visto, assistido vídeos de alguns lugares onde isso é bem real. Espero que na nossa cidade não seja real. Afastar é uma coisa, claro, e é preciso manter o distanciamento recomendado pelo Ministério da Saúde. Afastar é uma coisa, ter preconceito é outra coisa. Não ter contato, tudo bem, é o protocolo do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Afastar é uma coisa. Agora, é preciso afastar sem preconceito. É preciso manter o distanciamento sem desprezo. Sem achar que aquela pessoa é impuro. A verdade é que todos nós somos impuros e pecadores. Todos nós somos impuros e pecadores. E nós não podemos agora taxar alguém de impuro e cultivar um preconceito em relação a ela por conta disso. É afastar sem preconceito. É manter o distanciamento sem desprezar e sem julgar a pessoa pior que nós. Precisamos amar as pessoas. Amar, e além de amar, compreender que nós somos tão frágeis, humanos e pecadores, tão iguais e sujeitos às mesmas coisas. Sujeitos às mesmas coisas. Não podemos ter preconceito. A igreja não deve ter preconceito porque Deus não faz acepção de pessoas. E essas pessoas, na situação que estão, precisam ser amadas. Precisam ser amadas. Precisam de nossa intercessão, de nossa oração. Precisamos tomar os devidos cuidados, é claro, mas sem criar no coração a ideia de que somos melhores, sem criar a ideia de que somos outros ou de que somos superiores, porque não somos nada disso. Somos todos frágeis, humanos, pequenos, miseráveis, pobres e pecadores. Todos nós somos dependentes da graça de Deus e não há ninguém melhor que ninguém. Todos nós agora estamos dependendo única e exclusivamente da graça do Senhor, dos cuidados do Senhor e da proteção do Senhor. Precisamos confiar a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele é quem cuida, e precisamos continuar mantendo o amor pelas pessoas, independente da situação em que estejam vivendo. O que devemos fazer? Devemos orar, devemos amar, devemos exercer a compaixão e graça, devemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance fazer, tudo o que pudermos fazer. É importante que façamos o que pudermos fazer, mas sem qualquer preconceito, sem a ideia de achar que a pessoa é coitado, sem coitadismo, sem falar com a pessoa com pena, com coisa desse tipo. Não? É alguém que está passando por uma situação e vai vencer em nome de Jesus. E todos vão e vamos vencer em nome de Jesus. É preciso rogar ao Senhor que ministre cura ao nosso povo, que ministre cura à nossa cidade, que ministre cura nesse tempo em que estamos vivendo. Portanto, meus queridos, oremos pela situação de nossa cidade. Oremos também pela igreja nesses dias. Peçamos a Deus que faça da igreja a igreja paciente, criativa, disciplinada, amorosa, pacífica nesse tempo. Que Deus nos ajude a ser uma igreja útil, a ser uma igreja de solução nesse tempo. É preciso que estejamos levantando essa bandeira de ser coluna e alicerce da verdade. Sejamos colunas e baluartes da verdade. Sejamos coluna para a nossa cidade. Sejamos solução nesses dias difíceis. A minha palavra no sentido de que nós como igreja, precisamos ser o povo da solução.
aqueles que vão participar da solução e que vão aproveitar esse tempo para abençoar a cidade. E Deus vai nos ensinar como. Ele está nos dizendo como. Deus nos ajude a sermos coluna e alicerce da verdade, contribuindo com a nossa cidade nesse tempo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a cidade de São Raimundo Nonato. Em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar mais uma música que o irmão Reginaldo estará entoando aqui. E você pode aproveitar, enquanto ele canta essa música, você pode aproveitar para estar orando. Você pode estar cantando com ele, ou pode estar orando aí com a sua família.